e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia a santidade dá. Esse dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, essas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvores sobre a palavra do Senhor. Já mandei o estudo no seu celular. Só baixar aí pelo WhatsApp. Não, baixa o WhatsApp ali. E aí você consegue. Então pega outra pessoa, da Priscila, baixa aí, só para poder levantar o arquivo aqui para a tela. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou vendo aqui o louvor. Todo mundo conhece. Vamos ver um todo mundo conhece. Deus maravilhoso. Aleluia. Olha o louvor aí. Todo mundo conhece. Não é muito alto também. Glória a Deus. Aleluia. 198 a nossa harpa cristã. 198 a nossa harpa cristã. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o
Consolador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do Mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso. aleluia. Abra sua Bíblia, se coloque em pé. Deus maravilhoso. Aleluia. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios 6, 10. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca habilitar a edição e aperta F5, tá? Pode ir no começo que eu vou passar.
passar, vou dar uma pincelada sobre o que eu aprendi semana passada. Só apertar F5 aí. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Textos sagrados assim: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Bem, irmãos, tome seu assento, glorificando o Senhor. Aleluia. Hoje vai ser bem estudo mesmo, então a gente vai acompanhando aí pela tela. Então nós falamos semana passada, que eu vou falar agora, já foi falado semana passada, só vou pincelar, tá bom? Então, demonologia é o estudo ou a ciência, né, que estuda a questão de demônio. Vai passando. Então nós falamos sobre os 7 líderes do inferno. Pode passar. Não, volta lá, desculpa. Primeiro que eu falei foi Beelzebul, né? Beelzebul, ele é associado, nós estávamos associando a cada pecado, né? Cada pecado, os 7 pecados capitais. Então, o Beelzebul, ele é conhecido como o deus ou demônio do orgulho. Vai para frente. Tinha Mamon, demônio do dinheiro, da riqueza, né? Não é problema nenhum você ter dinheiro, irmão. Eu estou pincelando porque eu falei semana passada. O problema é você ter o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. A Bíblia diz que quando a ganância, a soberba, né, a ganância pelo dinheiro, ao ponto de você querer derrubar alguém ou passar alguém para trás, você está sendo ou dando oportunidade, legalidade para esse tipo de demônio. Esse é o próximo? Então, Azazel, esse é ligado à ira. Pode passar. Lúcifer é soberba. Então Lúcifer está sobre a soberba, né? A Bíblia diz que ele foi lançado porque no seu coração quis ser mais do que Deus. Vamos lá, próximo. Asmodeus, cuja origem na verdade remete a uma religião persa chamada Zoroastrismo. Ele foi absorvido pelo judaísmo, que associa ao rei de Sodoma, né? Daí sua conexão com a luxúria. Então, Asmodeus vem ou trabalha através da luxúria. Pode passar. O Leviatã, né? Que é o demônio dos mares. Ele é um dos mais poderosos, responsável por fazer os homens tornarem-se hereges. Habita no fundo do mar e é mencionado na Bíblia e tem várias aparências: dragão marinho, serpente, baleia e até crocodilo. Ele promove a inveja, tá? Então esse demônio aqui atua na área da inveja. Próximo. Belfegor, né? Ou da preguiça. Próximo. Aí eu falei sobre demônio, Satanás, né? Vai passando aí, isso aí é tema da semana passada, a natureza dos demônios, sobre os anjos caídos, enfim, pode continuar. Aí uma imagem, né, ilustrativa de um demônio. Obviamente ele não vai aparecer assim, né? Mas essa seria uma mensagem de como ele é, né? Uma figuração de como ele seria. Próximo. Falei sobre Satanás, é o líder de todos. Próximo. E aí eu comecei a falar sobre hierarquia de demônios. Falei o que era principado. Lembra? O principado é aquele que rege nações, ou rege estados. Ele governa. Você não vai ver um principado incorporar. Você fala assim, não, ali apareceu um principado e eu expulsei. Não, ele não vai incorporar. Geralmente ele pode se materializar, mas incorporar jamais. Por quê? Porque ele é muito poderoso. Ele rege nações. Então cada país tem um principado, tem um demônio. Lembra de Daniel, capítulo 10, em que ele está orando desde o primeiro dia, e a Bíblia vai dizer que Deus manda Gabriel, que é um anjo de mensagem, não é um anjo de guerra, e a Bíblia diz que ele é parado pelo príncipe da Pérsia, e depois ele é parado quando ele vai voltar, ele vai encontrar com o príncipe da Grécia, e aí a Bíblia vai dizer que ele só conseguiu ser liberto depois de 21 dias quando veio Miguel, anjo de guerra, com a espada de fogo. Eu estou falando rápido, porque isso aqui tudo aqui a gente já viu semana passada. Pode para frente.
Falei sobre as potestades, que são as áreas, demônios que agem nas áreas. Então falei sobre o espírito de engano, falei sobre a potestade de chucaveira, falei sobre os dominadores, falei sobre tranca-rua, pode para frente. Falei sobre, aí também de novo, eixo caveira, eixo de linhagem, que é aquele que trabalha na hereditariedade da pessoa, né, na descendência da pessoa. É aquelas pessoas que são amaldiçoadas de geração em geração. A avó foi assim, a mãe foi assim, a filha foi assim, a neta vai ser assim. Então esse demônio atua muito nessa área aí. Próximo. É espírito do medo, pode ir. Tranca-rua, pomba-gira, demônio do ódio, controle da mente. Depois, isso tudo está liberado para vocês aí, né? Se você puder depois mandar lá os arquivos também, é bom deixar para as pessoas poderem ter acesso também. Então vamos lá. Tudo isso eu falei, por isso que eu estou, está no outro vídeo, que está gravado já no YouTube também, então vai estar lá com mais detalhes. Agora, nós vamos entrar na aula de hoje, que é atuando com libertação. E isso aqui, irmão, é prático. Eu vou falar hoje para vocês, é prática, tá? É dia a dia. Primeira coisa que você precisa tomar cuidado quando você atua com libertação é que quem atua com libertação, ele está numa linha tênue, mas muito tênue mesmo, sabe? Bem fininha com o misticismo. Então, muita gente que eu conheço que trabalha com libertação, ele tem um pé, às vezes, avançado dentro do misticismo, dentro de situações em que a Bíblia não dá respaldo. Então tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, algumas práticas, algumas situações que as pessoas elas dão legalidade e acabam se perdendo. Então a primeira coisa que você precisa aprender é: quem liberta a pessoa do pecado é Jesus Cristo. Quem liberta a pessoa de demônios é Jesus Cristo. Ninguém tem poder para nada. Tudo acontece através e pelo nome de Jesus. Amém? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa aprender: conheça seu inimigo. Então olha para quem está no seu, diga assim, ó: cuidado, não vai colocando a mão aonde você não conhece. Eu costumo dizer o seguinte: se o mundo espiritual fosse um tabuleiro, por exemplo, de xadrez. Quem aqui já jogou xadrez? Levanta a mão. Ou de dama. Quem já jogou dama? Dama é mais fácil, né? O diabo não segue as regras. O cavalo não anda em L, né? A rainha não faz o movimento que ela tem que fazer. Os bispos também não. Por quê? Porque ele é desonesto. E aonde você quer chegar com isso? Não brinque com o diabo. Eu não estou dizendo isso porque você tem medo, nada disso. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e aí sim ele foge de você. Não é o contrário: chuta a cabeça do diabo, pisa nele. A Bíblia diz que nasceria um que tinha o poder, e este um, a Bíblia diz que nos deu poder. Lá em Marcos 16, 17 diante vai dizer que eu vos dou poder para impor as mãos sobre enfermos, pessoas serem curadas, beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, e para expulsar demônios, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que você precisa saber é: conheça o seu inimigo. Por quê? Tem casa que você vai entrar, essa experiência vai te ensinar, em que você vai ter que orar por aquela pessoa, sabendo contra quem você está lidando. Porque, irmão, antes de você orar por alguém, antes de você impor as mãos sobre alguém, saiba quem é que está atuando naquela situação. Porque se você tiver uma legalidade, aquilo que está na tua vida vai ser brecha para que o diabo te destrua. Então toma muito cuidado, conheça o seu adversário, saiba quem é que está ali, saiba quem é, qual é o tipo de demônio. É um demônio? É uma legião? Uma legião, por exemplo, tem 6.000 demônios. É mais de uma legião? São falanges? Quem está reinando? É o demônio que atua na hereditariedade? Está naquela pessoa ou vem acompanhando a família? Foi através de uma obra de feitiçaria? Foi através de uma obra de magia branca? Foi através de uma legalidade? Como é que foi? Pastor, como é que eu sei disso? Primeiro, conhecendo o inimigo.
Pastor, como é que eu conheço? Fazendo entrevista com o diabo? Não. Nunca fique conversando com o diabo quando você for expulsado. A Bíblia diz que ele já veio fazer algo interessante: matar, roubar e destruir. Ele vai fazer mais o quê? Mais nada. Essa é a função dele. E, irmãos, não se esqueça que o diabo é mentiroso. Não se esqueça disso. É um exemplo que eu posso te dar com muito cuidado. Você vai expulsar um demônio sempre na igreja, sei lá, e você fica dando oportunidade para ele falar, ele se cresce, que ele é ousado. Aí eu vou te colocar uma situação, sei lá, uma situação hipotética. Ele vai lá e diz assim: ó, você não vai me tirar não. Aí, por quê? Porque você, sei lá, é mentiroso, porque você é adúltero, porque você é ladrão, porque você... Ele joga qualquer acusação. Ele é mentiroso, sim ou não? Você pode até expulsar o demônio, a igreja nunca mais vai acreditar em você. Vai ficar em dúvida. Ah, pastor, mas eu expulsei. Só que você deu a oportunidade dele falar. Quem fala na igreja, irmão, é o Espírito Santo. Demônio imundo não pode falar na igreja. Então não deixa falar em nome de Jesus. Até aqui alguma dúvida? Não deixou falar. Sei quem é que está atuando. Então agora eu vou aprender como fazer. Então, primeiro, conheça seu inimigo, mas conheça o seu Deus, sua palavra, como agir. Timóteo 3,16 vai dizer que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer aprender a fazer as coisas? Conheça a palavra. Como é que o diabo tentou Jesus? Alguém pode me dizer? Através do quê? Através do quê? Da Bíblia, palavra. Então o diabo conhece a Bíblia, sim ou não? Sim. Conhece mais do que o professor de teologia, sim ou não? Sim. O que ele não conhece? A revelação dela. E é a revelação dela que você tem que se preocupar. Por quê, pastor? Porque através da revelação dela é que o Espírito Santo te dá estratégias. Então, quando o diabo vai e leva, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Lembrando que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi? Quem foi? Deus. Foi o Espírito Santo. E lá, depois de 40 dias de jejum, a Bíblia vai dizer que ele é tentado pelo inimigo. Quer? Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Quem responde? Nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí leva Jesus para um lugar alto, pega lá e fala assim, ao Salmo 91, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos para que não tropece em pedra alguma. Não é assim? Jesus podia falar, realmente está escrito, eu tenho esse direito, está na palavra. O que ele diz? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é interessante eu falar sobre isso. O diabo ele é mentiroso, o diabo ele é astuto, ele, não sei se o termo certo é esse, mas ele é sem vergonha e ousado, só que ele também trabalha, muitas das vezes, com verdades. Então não é porque é verdade que eu vou dar ouvido. Como assim, pastor? Lembra de Paulo e Silas, Atos 16? Eles estão andando e tem uma mulher com espírito de adivinhação. E ela olha para eles e diz: eis aí os servos do Deus Altíssimo. Pergunta para os irmãos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo: o demônio mentiu? Não. Por que Paulo expulsou? Diga assim, ó: não basta ser verdade. Não basta ser verdade. Tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Porque tem muita gente, irmão, sendo enganado nisso. Hoje está uma onda de profetada, de tanta revelação, de tanta coisa. E aí a pessoa fala: pô, mas o demônio falou, o profeta falou até o meu CPF, meu RG, meu nome completo, o nome da minha família, qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem, é verdade, mas não é Deus que está falando. Então não basta ser verdade, tem que ser de Deus. Agora pergunta para mim assim: pastor, como é que eu sei se é de Deus ou não? A Bíblia, Deus sabia que isso ia acontecer. A Bíblia vai dizer que existe um dom específico para isso. Dom de discernimento de espírito.
Eu vou te falar uma coisa e não caia da fé. Demônio fala em línguas estranhas. Já expulsei muita gente, expulsei muito demônio, pessoas que estavam falando em línguas estranhas. Pessoas que estavam profetizando. Pessoas que estavam pulando na igreja. Por quê? Porque falar em mistério ou falar em línguas estranhas, ele também sabe. Então, cuidado com aquilo que aparenta ser, mas não é. Tá bom? E a Bíblia vai dizer que o diabo tem poder de se transformar em anjo de luz. Eu vi um testemunho essa semana que eu achei bem interessante. Nunca tinha visto uma experiência dessa. O pastor falando sobre, dando ensino, e ele falando sobre depois que a pessoa morre, né, falece, os crentes precisam entender que por mais duro que seja, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Contei essa história de, voltou, isso aqui, tá? E aí toma cuidado, irmão, você também, com relação a sonhos. Quando alguém falece, quando você perde alguém, você fica sonhando muito com essa pessoa. Você tem que tomar cuidado, tem que vigiar e repreender isso, porque isso não provém de Deus. Tá? Quem age dessa forma não provém de Deus. Então vamos lá. O que é importante aqui a gente entender dessa parte aqui que eu estou falando? O pastor estava falando que a irmã, olha só, perdeu o marido, ele morreu. E ela foi para casa, triste, desconsolada, muito mal. E aí ele contando esse testemunho, ele disse que a irmã foi lá e chegou à noite, perto da meia-noite. Aliás, à meia-noite, apareceu uma ideia na frente dela, dentro do quarto. E ela falou, você, coração bem triste, porque ela tinha falado, olha só como a gente abre legalidade com as palavras. Ela disse, eu não vou conseguir viver sem ele. Olha isso. E ele apareceu de noite. E aí ele mandou ela apagar a luz, se deitou com ela. E nisso foi 1, 2, 3, 4, 5 dias, vários dias. Até que ela chegou, o pastor chegou nela e disse assim, minha irmã, isso é um testemunho real, ele contando. O pai dele, estava contando isso aqui do pai dele. Aí o pai dele olhou para a irmã e disse assim, o pai dele era o pastor na época, e disse, minha irmã, a senhora está bem? Como a senhora está enfrentando o luto? Ô, pastor, eu estou bem. Pensei que ia ser mais difícil, mas toda noite ele me visita. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas toda noite o meu marido está lá, graças a Deus. O pastor parou, olhou assim para ela, sem querer feri-la ainda mais, disse assim, irmã, é seu marido? É, pastor, o senhor pode não acreditar, mas é ele todinho, o cheiro dele, a voz dele, tudo dele. E pastor, toda noite eu me consolo com ele. Aí o pastor perguntou para ela, mas que hora que ele chega? E aí ela falou, à meia-noite, todos os dias. E como é que funciona, irmã? Ele manda eu apagar a luz, nós nos deitamos, e aí ficamos a noite inteira, de manhã ele já não está mais lá. O pastor olhou para ela e disse assim, então hoje ele vem? Ela disse, vem à meia-noite. A senhora vai fazer o seguinte, a senhora já ouviu o pé dele? E ela falou assim, não viu o pé dele, porque ele manda apagar a luz e ele vem dele que se cobre. Aí ela falou, ele falou assim para ela, hoje, na hora que a senhora vai apagar a luz, na hora que ele deitar, a senhora vai correr, acender a luz e olha para o pé dele. Não, pastor, mas por quê? Faça só isso, irmã. E aí ela levanta, ela vem, meia-noite, chega o demônio não, né? Chega o marido, que até então é o marido, entra, deita com ela, e ela apaga a luz. Quando ela apagou a luz, que ele deitou, ela correu a acender a luz. Quando ela olhou para os pés, eram os pés de um gorila. Ela conta o testemunho. E aí o pastor falou para ela, na hora que você vê os pés, você vai falar, o sangue de Jesus te repreenda, saia daqui em nome de Jesus. E assim ela fez. Na hora que ela viu os pés, que ela tomou um susto, ela deu ordem, aí o demônio tomou realmente a face dele, né, a forma dele, e aí saiu do quarto dela e nunca mais voltou. Mas qual é a legalidade que ela abriu? Sentimento. Está vendo como é que é perigoso? Como é terrível essas coisas? Então o diabo se disfarça ou não se disfarça? Então, irmão, cuidado com esse gente que não consegue dormir porque fica escutando voz de parente, gente que não tem paz, gente que fica escutando às vezes ruído de cachorro, ruído não, como é que fala? Uivo, né? Uivo de cachorro. Então, cuidado com essas coisas. Então, conheça o seu inimigo,
Conheça o seu Deus. Saiba que Deus tem todo o poder. O diabo tem poder, sim ou não? Mas Deus tem todo o poder. Tá? E conheça a palavra do Senhor e principalmente como agir. Irmão, não ache, primeira coisa, não ache que você é fora da curva, não. Não ache que você é bom. Não, deixa comigo que eu vou lá, eu vou colocar a mão, eu quero ver esse demônio, eu dou um rodo nele, que isso e aquilo. Cuidado. Primeiro, força física você não vai conseguir nada. Eu tinha um amigo, e é interessante isso, mas é engraçado, mas é verdade. Ele dizia assim, que a gente era jovem, né? A gente fazia um trabalho de libertação na igreja, e ele falava assim, se não sair eu dando ordem, sai na pancada, que eu pego e quero todinho. Eu disse, você não conhece a força de um demônio. Ele disse assim, duvido. E ele era grande, forte. E eu disse, tá bom. Um dia, na frente da casa dele, Deus permitiu uma experiência. O rapaz tentou se matar. Na hora que a perua estava passando, como essa que estava passando aqui na frente da igreja, o rapaz foi se jogar. E aí ele segurou o rapaz que estava na frente da casa dele, estava na frente. Quando ele segurou o rapaz caiu endemoniado no chão. Na hora que o rapaz caiu endemoniado, ele tentou segurar. Ele conta para mim que o rapaz endemoniado fez assim, ó. Na hora que o rapaz endemoniado fez assim, ele falou que ele subiu uma altura de 1,5 metro, 2 metros e caiu do outro lado. Ele disse, eu nunca vi uma força daquela. Aí ele ficou com medo, aí nisso, na época estava meu compastor lá, aí juntou os dois, começou a orar, ele falou, Dani, eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo. E aí o meu compastor chegou, falou, olha, eu não sabia como fazer, novo ainda, e eu fiz o dia que você mandou, coloquei a mão, expulsei, e na hora o rapaz foi liberto. Passou 2 minutos, irmão, eu passei de carro na avenida. Aí me gritaram lá e falaram assim, você tem que passar 2 minutos antes. Eu disse, não, é experiência para vocês. Então não ache, quando você for orar, irmãos, para expulsar demônio, conselho, sempre dê ordem com a força quebrada. Por quê? Geralmente, você começa a expulsar um demônio, se tiver legião e vir alguém mais forte, ele pode te pegar e te quebrar. Eu já vi que ele te apanhar, irmão. E até gente que tem autoridade, gente que vira no altar, mas não tem experiência. Porque essa parte exige experiência. Pode falar. Vou contar um relato. Eu tinha falta do meu pai falecido, né? Eu sempre chamava meu pai, sempre. E aí teve um caso um espírito, né? Eu me entendia naquela época, eu achava que era meu pai, que tinha entrado sobre meu irmão. Inclusive, eu ficou uma semana internada no hospital e eu falava, tem que colocar meu pai pra mim. E aí eu tinha ido ainda na igreja, eu visitei lá e falaram o poder da palavra. Eu fiquei a noite toda expulsando, mas não saía. Voltava, depois era meu irmão, depois voltava, assim, eu estou. Mas por quê? Porque foi dado uma legalidade. Deixa eu te falar, irmão, o demônio só atua quando a gente dá legalidade. O demônio precisa de altar para poder atuar. E quais são os altares que a gente dá? As brechas. Que tipo de brecha? Pecados, de forma geral. Quando a gente fica cometendo vários pecados, torna-se iniquidade, a gente abre janela. Mas muitas palavras que a gente usa, muitas ações que a gente usa. Não adianta, irmão, você estar aqui dando glória a Deus, dizendo Deus é bom, Jesus é santo, e lá por trás, falando palavrão, mentindo, fofoca, enfim, com N coisas que abrem portas, legalidades, brechas para que o inimigo entre. Deixa eu te explicar uma coisa aqui de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Quem precisa de porta para entrar é Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e com você farei uma ceia. Não é assim que a Bíblia diz? O diabo não precisa de porta, ele precisa de brecha. Uma brecha ele entra. Alguém já viu como um rato atua dentro de uma casa? Ele entra por um lugar, parece que até que ele não tem osso. Ele entra por lugar e você fala assim, não é possível, está tudo fechado, tem aquela flechinha só. É aquela flechinha que o rato entra, e quando ele entra ele começa a comer tudo aquilo, fazer sujeira, estragar as coisas, trazer doença. Assim são demônios. E aí a Bíblia vai dizer que quando vem um, ele nunca vem sozinho, ele sempre traz mais. Então, conheça o seu inimigo, conheça o seu Deus. Pode falar. Se o demônio vem com a força real dele,
e manifestam numa pessoa, por exemplo, a pessoa pode pegar literalmente você e te jogar longe, porque não é a força humana dela, é a força daquele demônio. Aí quando você fala com a força quebrada, porque a própria unção de Deus na sua vida não vai permitir ele manifestar a força dele. Então já anula. Então seria com a força anulada, com a força quebrada, tá bom? É uma dica que eu sempre dou. Precisa ver batizado. Sim, irmão, demônio não é mente. Antes de ficar lá, olha, eu estou falando aqui na minha mente, sai em nome de Jesus. Quem é onisciente é Deus. Outra coisa, irmão, palavras imperativas e de comando. Sai com toda a sujeira, força quebrada, traz aqui toda a sua bagunça, de volta para o inferno, queima ele, Jesus, coisas assim nesse sentido. Então, sempre com palavra. Sangue de Jesus tem poder. Geralmente, é melhor você usar o nome do que o sangue. Por quê? Sangue purifica, nome expulsa. E em meu nome expulsarão os demônios. Obviamente que o sangue de Jesus também tem poder de nos purificar de todo o pecado. Mas para expulsar demônio, geralmente é o nome, tá? Pastor, mas e lá no Egito, que foi o sangue e tal, estava simbolizando o espírito da morte que veio sobre os primogênitos, o sangue derramado na cruz do Calvário, em que também nos deu o direito da morte não ter poder sobre nós. Por isso que a Bíblia vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a sua força, porque Jesus, a Bíblia diz que a morte foi tragada pela vitória na cruz do Calvário. Tá? Então, irmão, desculpa o termo que eu vou usar, é pouca ideia. Não tem que ficar muita de furíbia, de firula, de conversinha. E isso aqui é interessante, irmão. Isso serve até para outra área, mas é tema de outro estudo. Não fica orando. Vou dar um exemplo aqui. Eu pegar aqui minha esposa aqui, daqui a mão. Não fica lá, Senhor, vai visitando aqui Jesus para expulsar. Não. É ordem, é palavra de comando. Isso serve para cura também. A maioria das pessoas erram quando vai orar por cura. Ele fica assim, ó, Senhor Jesus, cura meu irmão René. Não. Você já viu Jesus orando por alguém quando vai curar? Como é que ele faz? Ele dá ordem: seja curado, enxergue, levanta. É ordem de comando. Pastor, mas por quê? Porque a oração você já tem que ter antes. E eu já vi, muita gente erra nisso. Com medo, começa lá, meu Deus, vai repreendendo todo mal agora. Não! Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, vai embora. Se for mais de um demônio, você vai ter que fazer alguns procedimentos. Como é que eu sei? Discernimento. Então, era muito comum, antigamente, quando você pegava, por exemplo, uma legião, o camarada expulsava um, aí vinha outro, expulsava um, vinha outro. Aí o camarada ficava 2, 3, 4, a noite inteira expulsando demônio. Como é que funciona quando é uma legião, quando é falange? Daqui a pouco já explica a diferença. É quando você pega, aí tem que ter autoridade de Deus também, senão você passa vergonha. Vai expulsar demônio, só de sinal, vem aqui, morrer aí. Sim, sim. Isso aí sempre antes. Ó, ou você segura na mão, no pulso, ou na cabeça. É assim que expulsa demônio. Eu, particularmente, irmão, tem crente que é complicado. Por que eu seguro mais hoje na mão? Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque eu já expulsei demônio de pessoas colocando a mão na cabeça sem quase nem encostar, e a pessoa falou que eu ainda empurrei. E aí, pastor, o que você fez? Não, deixei. Manifestou de novo. Quando manifestou de novo, eu fiquei de longe. Eu falei: agora, mostra a sua real face. Quando caiu na mão, de longe. Aqui mais ou menos está a irmandade. Por quê, irmão? É sobre a autoridade e a unção de Deus sobre a sua vida. Agora, vamos voltar para o começo de tudo. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, a Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Se você não tiver uma vida de oração, de jejum, nem chegue perto. Porque ele é atrevido e ele vai falar: você? Você não. E ele fala? Fala.
Se tiver brecha aberta, não faça. Conserta a casa primeiro. O fogo só cai depois do altar estiver consertado. Elias demorou mais tempo consertando o altar do que orando para o fogo cair. Sim. Aí eu estava com os poderes e comecei a evangelizar com as mulheres, falando a palavra de Deus para elas, não Jesus sabe, Jesus liberta. Fui embora para casa, porque era pequenininha. Aí nós dormimos, de madrugada, dormi toda assim. Era um demônio enorme, ele pulou do mundo, o cabelo meu deu assim. Ele no meu sonho me perturbando, quando eu vi a menina gritando também, estava no sonho da minha. Quando eu abri os olhos, eu olhei assim, ele estava lá. Aí eu expulsei. Aí Deus falou que eu fiz lá no ensinei. Isso aqui. Isso, porque assim, falta experiência, irmão. Ó, tem um louvor, e aí nada contra. O louvor, ele diz, são dois louvores que eu tenho preocupação em cantar. Primeiro é aquele lá, eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou, mais ou menos assim, não lembro direito. E o outro é aquele, enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus, coisa assim. Por que eu tenho preocupação? Tem a retaliação? Tem. Mas irmão, se for desse jeito, com o que está sendo cantado, com o que está sendo falado, o nosso Deus perde para Satanás. Ele perde ou não? Não. Ele não perde para o inimigo. A retaliação vem? Vem. Mas entra onde eu e você temos que fechar as brechas, tomar cuidado com as questões e, lembra do conhecer o inimigo? Saber aonde você está entrando. Então o camarada não tem experiência nenhuma. Não tem oração, não tem vida de oração, não tem chamado. Aí ele vai lá e ele acha que ele pode chegar lá na Cracolândia agora, colocar a mão sobre a cabeça de alguém e sair repreendendo. Ele pode entrar em outras religiões aí e falar, não, eu estou aqui porque o meu Deus é maior. Tá? Mas você tem experiência para isso? Além da experiência, você tem uma unção específica para isso? Não é todo mundo que pode ir na rua, por exemplo, para poder fazer um trabalho específico desse. Todos os crentes têm que fazer. Não é assim que funciona. Lembra dos demônios territoriais que eu ensinei? Ó, para vocês poderem entender. Tem demônios. Se você sair daqui de São Paulo para fazer missão lá no Nordeste, se você não buscar uma unção específica e não se preparar para isso, você pode orar, jejuar, chegar lá sendo expulso. Por que, pastor? Porque você não se preparou para aquele tipo de demônio territorial. Então, o demônio que atua naquela região. Aí vai chegar talvez alguém lá, muito mais simples, vai falar, sai em nome de Jesus, vai sair. Porque ele tem uma unção específica para aquele lugar. Até aqui alguma dúvida, irmão? Não? Sim ou não? Então vamos lá. Vigia e ora. Marcos 14, 38 e Mateus 26 e 41. Isso aqui é importante, irmão. A Bíblia diz vigia, vigiai e orai. Por que não orar e vigiar? Porque tem muita gente que ora, mas não vigia. Não, é só de oração isso e aquilo. Não adianta você ficar 14 horas de joelho orando e levantar, começar a murmurar, começar a xingar, começar a brigar. Perdeu as 14 horas. Eu não vou levar essa pergunta para casa. Peraí. Eu estou falando com você. Glória a Deus. Isso, quando for fazer a pergunta, faz pelo microfone, mais fácil. Paz do Senhor, igreja. Só para fins didáticos, eu não vou deixar essa pergunta, não vou levar para casa. Eu já ouvi, eu não me recordo se foi uma mensagem, se foi uma pregação ou se foi um livro que eu li. Eu já li alguns livros sobre o Espírito Santo, sobre unção, sobre Jesus, alguns livros que não são na Bíblia, né? A Bíblia esclarece muito mais.
E eu creio em 100% do que o senhor está ensinando aí, porque essa parte as igrejas a gente tem muito pouco mesmo. Mais pregação e ensino do que está na Bíblia e mais nada além disso. Duas coisas, são as perguntas. Primeira, o senhor acabou de confirmar aí, mas eu queria assim, eu já ouvi dizer assim, é o nome de Jesus que expulsa, não precisa de mais nada, qualquer um pode expulsar. Eu já ouvi a pessoa explicar assim, eu discordei, porque tem detalhes específicos na Bíblia que deixa bem claro, quando Jesus está fazendo o evangelismo ou a pregação, ele explica lá que em muitas situações foi por falta de preparo dos discípulos. E a pessoa abre a boca e fala isso. Eu discordei, mas tem quem ensina assim, né? E a outra é a questão de pôr as mãos na cabeça. O senhor já tinha até comentado e que a gente tem que ter cuidado quando se aproxima alguém que quer orar, porque isso aqui é a coroa. Não é todo mundo que pode pôr a mão. Isso. E quem confirmou para mim, depois que o senhor já tinha confirmado, a pessoa veio falando lá, conversando. É um amigo meu, e ele é da Umbanda, lá do trabalho. E ele falou, na minha cabeça ninguém põe a mão. Irmãos, vamos lá, concluiu, pastor? Sim, na minha cabeça ninguém põe a mão, porque a minha cabeça é a coroa. E só pode pôr quem vai querer ou me abençoar ou me amaldiçoar. Ele vai querer ter o controle. Na minha cabeça ninguém põe a mão. Vamos lá. Quando você pega um carro, se você sentar no banco de trás, você tem o controle do carro? Se você sentar no passageiro, você tem o controle do carro? E se você sentar no motorista no volante? Sim ou não? Sim. Quando coloca a mão sobre a cabeça de alguém, eu tenho o comando dela, espiritualmente falando. Maior erro da igreja hoje, qualquer um que chega para pregar, chega no final, você pede para colocar a mão. Mas revelou a minha vida. O diabo também revela. Quem vai orar por você? Primeiro, o seu pastor. Segundo, se ele tiver a vida no altar também. Então conheça a vida de quem está colocando a mão na sua cabeça. Porque, irmão, assim como transmite bênção, também transmite. Nós vamos falar daqui a pouco, mas existe dois tipos de maldição que é muito difícil de quebrar. Eu sempre falo isso. Primeira maldição, pai e mãe. Quando uma mãe ou um pai amaldiçoa o filho, ela não sabe os danos que causa isso para a geração dele, para a vida dele. Então, irmão, você que é pai e mãe, cuidado com as palavras, abençoa. Ore por ele. E a maldição de ministro, que é quando o pastor, o ministro, o obreiro, o missionário, enfim, o evangelista, impõe as mãos sobre alguém e faz o que nós chamamos, né? Que eu não concordo com esse termo, de oração contrária. Não, isso aí, irmão, é ato de amaldiçoar. Então, cuidado. Pastor, mas eu ouvi oração e a palavra foi boa. Cuidado, porque tem muito crente, eu sempre te ensino isso quando é profecia. Quando alguém for entregar qualquer profecia para você, se você estiver falando em mistério, pare de falar. Se estiver chorando, pare de chorar. Se estiver pulando, pare de pular. Se alguém te chamar para poder ficar correndo na igreja, fique parado. Por que, pastor? O movimento é bom, só que você não presta atenção no que está sendo falado. Talvez possa ser de Deus, e se não for? Aí a pessoa está lá, chega lá alguém, sei lá, vamos colocar uma pessoa endemoniada. Eis que te digo, sua vida vai dar tudo errado. Oh, sim, Deus, amém. Você não vai vencer. Oh, Jesus, é isso mesmo. Ainda está confirmando a maldição. Por quê? Porque não parou para ouvir. Então, quando alguém for pegar profecia para você, orar por você, pare, fique olhando para a pessoa, preste atenção. Pastor, mas tocou na alma, deu vontade de chorar, segura o choro, deixa a lágrima correr, mas atento, porque a Bíblia diz, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O profeta? Não. A profecia. E qual é a diferença do profeta e da profecia? Porque o profeta, Deus usa quem ele quer, a profecia é dada por Deus. Deus pode usar jumenta? Pode. Mas depois da profecia, a jumenta volta a ser jumenta. Então Deus pode usar até alguém torto? Pode. Ele é poderoso, ele é santo, ele faz o que ele quer. A gente não pode colocar Deus num quadrado achando que ele vai fazer daquele jeito que eu acho que tem que fazer.
Para um cego ele diz, ó, seja curado. Para outro ele cuspiu, fez um lodo lá e colocou no olho. Por quê? Porque ele é Deus, o resultado. O pessoal viu? Então não importa como é que Deus vai fazer. Deus fazendo? Amém. Agora, eu e você precisamos tomar cuidado com essas coisas. Então cuidado com as profecias. E isso serve para quem põe a mão sobre a sua cabeça. Realmente, nossa cabeça tem uma, a gente chama de coroa, comando. Né? Por que coroa? Porque é onde tem um comando. Coroa significa comando, significa poder, né? Então onde tem o poder, o comando. E os demônios eles brigam pelo comando da coroa, pela cabeça. Então, eles brigam pelo controle da mente. Tá? Então essa daí é a explicação. A outra explicação é o nome de Jesus que expulsa. Não é sangue. Tá? Quem expulsa é o? Quem expulsa é o? Nome. É o sangue? Sangue purificado. Então vamos lá, vigiar e olhar. Toma cuidado, irmão. Por quê? Não adianta também eu só vigiar. Estou fechando, mas não oro. Então, para ser café com leite tem que ter o café e o leite. Se não é só café, ou é só leite. Só é o pingado que chama, né? Se for café com leite. Pode ser mais forte, mais fraco, mas é café com leite. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu conheço muita gente que tem uma vida de oração tremenda, assim, até admirável, mas não vigia. O inimigo já sabe o ponto fraco, na primeira situação ele já solta aquilo que o senhor já perdeu a graça. Então não adianta você orar se não vigiar. Agora não adianta você também ficar vigiando se não ora. Tem que ter os dois. Quais são as ferramentas para lutar contra Satanás? Oração, jejum, vigilância, Bíblia, louvor. São as ferramentas espirituais que Deus nos deu. Deixa eu explicar uma coisa. Nem tudo o que acontece no plano terrestre vai interferir no plano espiritual. Mas tudo que acontece no plano espiritual interfere no plano terrestre. Tudo. Isso significa o quê? Não adianta você ficar aqui pulando aqui, ó. Vai mudar o que no espiritual? Muda alguma coisa? Eu só vou ficar cansado e talvez emagreça um pouquinho. Depois de muito tempo ainda. Sim ou não? Agora, e se em vez de eu ficar pulando aqui, eu dobrar o meu joelho, ligar minha mente no trono da graça e começar a clamar? Muda ou não muda no mundo espiritual? A Bíblia diz que Deus é espírito e aquele que o adora tem que o adorar em espírito e em verdade, porque Deus está procurando adoradores assim. Lembre-se, o mundo espiritual é movido através da palavra. Como é que foi criada a terra, os céus? Através da palavra. Haja luz, haja separação entre dia e noite, haja terra, parte seca, haja mares, haja seres viventes no mar, seres viventes. Não foi assim? O mundo espiritual funciona do mesmo jeito. Do contrário também. Quando alguém vai lançar um feitiço para você, pode até fazer lá toda aquelas oferendas, tudo. Mas, ou os rituais. Mas o poder se manifesta através da palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com o que a gente lê, com o que a gente canta. Ah, pastor, que eu tenho essa música internacional aqui, ela é tão linda. Você não sabe o significado dela? Às vezes está falando um monte de besteira e não sabe. Então, toma cuidado. Ah, pastor, olha, eu cantei essa música aqui, ó, mas a letra dela é linda, é uma letra humana, mas a melodia às vezes foi consagrada. Lembre-se, música não é feita só de letra. Às vezes a harmonia. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Por quê, pastor? Porque se aquilo foi oferecido, pode gerar dano para a gente. Então, vigiai e Ezequiel 13:5. Alguém pode ler para mim aí? Ezequiel 13:5. Feche as brechas. Ezequiel 13:5. Lê para mim, por favor. Outra coisa, irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui sobre oração. Antes de a gente falar sobre fechar as brechas. Oração real é aquela que você fala em secreto com o seu Deus. Existem orações que eu chamo de oração padrão. A oração que você faz na igreja.
no microfone: Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, visita, faz a obra, transforma. Por quê? É uma oração que eu chamo de oração política. Por que oração política? Porque ninguém vai chegar aqui no microfone e falar: Senhor, me perdoa porque eu pensei tal coisa. Me perdoa porque eu falei tal coisa. Me perdoa porque eu vi. Não, porque é uma oração que não pode ser assim, senão escandaliza. Aquela oração que você entra, fecha a porta do teu quarto e no secreto você fala com Deus, é a oração que gera mudança. É a oração que gera arrependimento. E não há avivamento sem antes genuíno arrependimento. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos comigo? Aquele que confessa e deixa, alcança Misericórdia. Então chega aos pés de Cristo, confessa os seus pecados, peça perdão. Eu sempre ensino, antes de orar por alguém, irmãos, independente se é endemoniado ou não, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão se há alguma coisa que possa te acusar. Não, pastor, eu estou aqui em santidade do Senhor. Não foi para o céu ainda, por quê? Sempre haverá em nós coisas que precisam ser corrigidas. Situações que precisam ser libertas. Agora, há diferença, né? Então, por exemplo, tem coisas que não são aceitáveis, que são as brechas que nós vamos falar agora. Então, por exemplo, é aceitável para um servo de Deus ter um palavrão na boca? É inaceitável, sim ou não? E eu conheço crente que diz: não, mas eu só falo no ambiente de trabalho, porque todo mundo fala, então você não é crente. Não, eu falo quando eu estou nervoso. Então peça para Jesus te libertar disso, porque você está abrindo uma legalidade para demônios entrar. Não, mas crente que é mentiroso, quer tirar vantagem. Tem crente, irmão, que é tão mentiroso, mas tão mentiroso que até ele acredita na mentira dele. Ele fazendo a vez aquilo se tornou uma verdade para ele. Irmão, não dá risada não, porque isso é terrível. Tem crente que você está vendo. Ó, isso aqui é uma planta. Não, é um celular. Não, é uma planta. Rapaz, é um celular. Você está provando que é um celular, mas o camarada vai dizer que é uma planta. Porque ele acredita na mentira dele. Na verdade, ele precisa acreditar na mentira dele. Então, cuidado, irmão. Cuidado. Né? Cuidado também com quem conta um ponto, aumenta um ponto. Eu lembro, irmão, eu vou aqui confessar aqui um pecado. Houve um tempo na minha adolescência, foi esporte sair. Eu ia ao vivo, ainda nem vai editar. Eu ia falar, irmão, aí eu achava meu testemunho muito triste, muito pouquinho. Aí eu contava coisas, mas sempre aumentava assim, dava uma grandiosidade aquilo. Aí eu descia e alguém falava assim para mim assim: não foi bem assim não. Eu falava: mas era só para poder, né? Então assim, não precisa disso, irmão, fala a verdade. Um dia eu estava numa igreja, não, eu estava na minha igreja, e aí chegou os irmãos tudo contando testemunho. Não, porque eu matei. O outro: porque eu me prostituí. O outro: isso. E eu fiquei sentado triste. Eu falei: Jesus, eu fui crente a vida inteira, nunca fiz nada dessas coisas. Nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca nada. Aí o irmão chegou assim e falou assim algo interessante. E aquele dia eu aprendi, Deus falou comigo. Ele falou bem assim: mas eu admiro o Dani. Eu falei: por quê? Não tem nada, tu não é bom para contar. Nunca passei, nunca tomei um tiro, nunca, né? Tem cara que tomou até para esse pneu, deu um tiro que tomou e tá lá vivão. O outro foi atropelado, capotou o carro, os testemunhos da hora. E o meu? Fiquei na igreja. Aí o irmão falou isso, falou: eu admiro o Dani. Eu falei: por aí. Fiquei curioso. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você conseguiu ficar na igreja na fase mais difícil da vida, que é a adolescência. E eu parei e falei: quer testemunho maior do que isso? Permanecer fiel. E eu creio que vai ter o fim. Vai encerrar. Então encerra aí e abre de novo.
Não vivi nada. É bom viver. Não, irmão. É melhor